Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco, nesse hoje clima bucólico aqui da Itália, de chuva. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, formado pela Federal do Ceará, pós-graduado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília e agora num doutorado aqui na Universidade de Brescia. E hoje eu vou continuar a série nova de vídeos sobre a minha trajetória na engenharia mecânica no Brasil, que, embora eu diga engenharia mecânica, pega ali o período de 2007 até, eu creio, 2017, cerca de 10 anos aí. Eu vou tentar resumir, né? No vídeo passado eu terminei nos meus primeiros meses de curso técnico, né? Que eu consegui um estágio logo no começo do curso, ali em dezembro. Foi bem rápido mesmo. Tinha um colega meu que trabalhava em um grupo de concessionárias e ele me colocou numa vaga de inspetor de estagiário de auditoria. Então eu fazia auditoria eu fazia inventários, né? Auditorias basicamente em concessionárias de carros, né? E ele foi ser consultor técnico em uma das concessionárias. Enfim, começou ali o ano de 2008, eu dentro da escola técnica, né, comecei a fazer esses serviços de auditoria. Eu basicamente saía da Hold, que fica no mesmo bairro, assim, um quarteirão das concessionárias, e ia até as concessionárias para o setor de peça fazer contagem e auditoria de peça, enquanto o pessoal estava trabalhando, né? Era algo corriqueiro, era um setor de auditoria mesmo que a Hold fazia, né? Eu até comentei no vídeo passado que tinha auditoria de compra e tudo. E esse período eu fiz auditoria em marcas como Fiat, não nas marcas em si, mas nas concessionárias. Então, quando eu disser isso, entendam as concessionárias, certo? Concessionárias Fiat, Volkswagen teve? Não teve Chevrolet, né? Renault, Nissan. Na época, Renault e Nissan era junto, não sei se ainda está assim hoje. Eu acho que eu cheguei aí uma vez em uma concessionária Kia, mas foi só. Fiat, Renault, Nissan, Chevrolet. E era interessante, era um trabalho chato, tanto que até hoje eu tenho horror à palavra inventário, né? Basicamente você ia lá, eu imprimia uma lista de peças aleatórias que o sistema produzia e eu ia lá contar para ver se estava tudo certinho. Tinha que bater. Mas tinha estoque, gente, que não batia. Geralmente o estoque de concessionária Chevrolet, desse local aí, não batia muito. Porque tinha muita peça antiga, peça de Opala, peça de Vectra antigo, sabe? De Chevette, né? Peça como é que era o nome daquele carro? Que era uma Chevrolet, uma van Chevrolet. Que ela também vendeu pela Renault, que era a Renault Trafic, né? E tinha a versão Chevrolet dela. Então tinha essas peças velhas lá. Então sempre dava treta isso aí, né? Então eu fui fazendo esses serviços e nossa, muito jovem, muito criativo naquela época. Eu acho que eu nunca consegui repetir a forma que eu trabalhava ali, a minha criatividade, sabe, meu ímpeto de fazer as coisas. Eu não sei se eu consigo repetir isso. Eu nunca mais consegui repetir isso. E esse ano de 2008 eu tomei uma decisão que eu acho que foi uma das primeiras decisões erradas que eu tomei, porque eu queria trabalhar consertando carros, né? Eu queria ser mecânico, né? E aí veio uma vaga de estágio numa dessas concessionárias. Eu acho que era, eu acho não, né? Eu trabalhei lá, eu lembro. Era uma concessionária Renault e eu peguei logo de cara, eu nem pensei, eu já queria mudar, já queria sair daquele escritório, né? E eu fui fazer estágio dentro de um estoque de peças. Eu acho que foi uma decisão muito impetuosa da minha parte, mas assim,
Eu trabalhei super bem nesse estoque, assim, pô, lá eu tinha ideias, eu reorganizei o estoque, né, assim, era nítida a diferença de atendimento do estoque de quando eu não tava lá e até o momento que eu cheguei, né, quando eu cheguei mudou muita coisa, eu, tipo, tinha ideias e tudo, tava sempre conversando com a minha chefe para alterar as coisas, eu peguei peças que saíam muito comuns, né? Tipo filtro de óleo, essas peças assim muito que saía muito durante o dia e eu colocava na frente do estoque, bem na. Aí eu vou falar uma coisa. Tem o estoque e no estoque tinha um balcãozinho, né? Esse balcão era chamado de boqueta, então a gente era o boqueteiro, né? É... E eu era o boqueteiro. Estágio. Nem boqueteiro eu era estagiário de boqueteiro. Era foda. Sabe? Triste. Mas eu me divertia nesse trabalho, pelo menos, né? Conhecia muita peça de carro. Fiz tinha boa relação com o pessoal da oficina. E era um trabalho mais do mesmo. Pô, todo dia a mesma coisa. Cansava. Mas ainda assim trabalhei super bem lá. Aí teve um dia que eu acho que esse foi o dia assim que eu pensei, cara, eu preciso sair daqui. Fizeram um inventáriozão grande, né? Em todas as peças, né? Todos os estoques e chegou o dia da Renault, né? E era num sábado, gente. Sábado? Trabalhar no sábado? Ai, ai. E foi um trabalho grande. Foi o dia inteiro fazendo contagem no estoque todo. Reuni um monte de gente. Tinha lá o diretor da empresa. O dono foi lá conferir. Né? Enquanto a gente estava lá, ele ficava sentado no escritório da gerência sem fazer nada, só olhando. Né? Eu não gostava muito dessa empresa, era uma empresa muito hostil com o empregado, né? E aí eu fiz esse trabalho, cara, eu não quero mais isso aqui. Eu preciso ir atrás de consertar carro, preciso ir atrás desse trabalho, porque senão eu nunca vou chegar nisso. E eu tava já enviando currículo para várias concessionárias e nenhuma delas me chamava nem para auxiliar. Quer dizer, eu queria para auxiliar, né? Eu queria conversar de baixo, né? Eu sempre fui muito metódico, assim, tem que começar dos primeiros passos e tudo. Inclusive, eu acho até que às vezes isso me atrapalha bastante. E, e aí, e aí eu fui, o tempo foi passando, o ano de 2008 foi correndo, eu fui avançando nas cadeiras ali no Instituto Federal, começaram as cadeiras de motor, mas ainda assim muito teóricas, né? Porque primeiro é um ano de teoria, depois começa as cadeiras práticas, mais ou menos assim, né? E tava lá, pô, estudando, saindo 6 horas da tarde do trabalho, pegando um ônibus que a gente chama carinhosamente de cambão, lotado pro Instituto Federal, e quem sabe ali da Aldeota pro bairro de Fátima, ali onde é o Instituto Federal, não é tão longe, mas o ônibus vem lotadaço, gente, lotadaço, né? E vamos lá. E assim foi a minha vida no ano de 2008. Mas eu tava injuriado, porque dentro do IFCE tinham caras que já eram mecânicos. Cara, como foi que esses caras chegaram, né? E eu não tô conseguindo. Aí eu comecei a ver que muitos deles já tinham feito Senai. Aí eu pensei, pô, peraí. Eu não conheço esse Senai. Quer dizer, eu conheço, mas eu não fiz esse Senai. Aí eu fui atrás de saber, né? Fui, me informei, eu não sei se eu fui lá ou se eu liguei. Aí, aí eu vi que tinha uma prova, né? E, e era o curso do Senai, era um curso de um ano, né? Era um curso de um ano. E tinha uma prova para você fazer e eu tava assim no limitezinho da idade, eu acho.
Eu tinha 22 anos, eu acho que eu tinha 22, eu não podia ter mais de 22 anos, era um negócio assim, eu não sei se eu tinha, acho que eu tinha 21. Eu nem me lembro mais. Não, acho que o limite era 21, né? E aí eu, cara, preciso fazer essa prova esse ano. Já preciso fazer essa prova esse ano. Ah, não, tô confundindo, gente. Não tinha limite, tinha um limite de idade de 21, mas não foi aí que pegou pra mim. Eu podia fazer a prova, porque nessa época eu tinha cerca de 19 anos. 18, 19 anos. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer essa prova logo. Porque eu não sei, o IFCE não tá me dando emprego, eu não tô conseguindo facilidade na área de mecânica que eu queria. Mas ainda assim, o IFCE me colocou no mercado de trabalho bem rápido. E essa experiência, ainda que eu não tenha gostado muito, assim, não fosse o que eu queria, né? Ela me fez. Eu sempre fui muito observador e ela me fez observar, me fez perceber muito como é a dinâmica entre o patrão e o empregado. Isso de acordo com o tipo de patrão e o tipo de empregado, né? É, e foi esse trabalho, esse meu primeiro estágio que me fez perceber que se o funcionário não corre atrás dos direitos dele, não é o patrão que vai correr, né? Então, assim, você aí que, pô, quer ser empreendedor, sabe? Ah, tudo bem, acho que empreender é válido, é justo, mas você que acha que carteira assinada é ruim, fica aí defendendo o patrão, você não passa de um otário. Simples assim. De um imbecil. Né? O que é um imbecil? É aquele que age contra si próprio. E eu percebi isso logo de cara. Né? A empresa vai buscar todas as formas que ela puder para lucrar mais, ainda que tenha que retirar dos funcionários. Simples assim. E esse local que eu trabalhei, ele fazia isso e fazia de uma forma muito hostil e muito descarada, né? Enfim, fui trabalhando nesse lugar, me inscrevi para a prova do Senai, fiz e passei. No final do ano de 2008, eu já estava passado no Senai. Em 2009 eu ia começar o curso, mas eu ainda tinha que estar, né, trabalhando lá. Eu vou cumprir o meu contrato, né? Até o final do ano de 2008, final do ano de 2008. Eu lembro que o gerente da concessionária me chamou, ó, eu tô querendo renovar o teu contrato tá chegando, aí a gente tá querendo renovar e tudo. Aí eu peguei, bom, eu gostava de trabalhar lá, apesar de ser um local hostil, eu gostava de trabalhar lá, já tinha bom contato com todo mundo. Eu lembro que eu fui muito direto com ele, olha, eu quero continuar, daqui é perto da minha casa, ponto de ônibus é bem ali, já vou direto para a escola, né, para o Instituto Federal, mas eu quero trabalhar na oficina, é o que eu estudo, ficar dentro do estoque para mim não vale. Então, se você me contratar como auxiliar mecânico aí de um dos meninos, eu topo agora, a gente já fecha agora. Aí ele, beleza, eu vou pensar nisso aí, eu vou ver o que é que eu faço. Beleza, passou. Aí chegou o dia que ele falou comigo. Eu lembro que isso aí foi no final do ano de 2008. Faltava alguns meses para acabar o curso, né? Para acabar o estágio. Aí ele falou, cara, e aí? Eu, não, fiz aqui, eu acho que eu tenho uma proposta legal para você. Eu, manda. E eu sabia que ele não ia botar, né? Porque, sei lá, eu tava sentindo. Aí ele disse assim, cara, eu tô pensando em fazer você um estagiário combinado. Aí eu, como que é isso? Estágio combinado, híbrido. Nossa, nomes bonitos. Estágio híbrido, combinado, né? Duas funções em uma, é nós, né? Você vai ser um multifunção. Você vai trabalhar no estoque e na oficina. Eu, é mesmo, né? Aí ele, aí você vai fazer aqui um meio de campo entre estoque e oficina, e aí uma hora você tá no estoque, outra hora você tá na oficina e tal. Caralho, massa, vou ficar nos dois. Ele, não aceito. Né? Aí eu não aceito. Aí ele, porra, o cara é bom de decisão mesmo, né? Eu lembro muito bem de quando ele disse isso, sabe? Mas não era culpa dele também, porque ele era outro pau mandado lá do grupo, né?
E assim, todo empregado é um pau mandado, né? Não importa o quanto ele ganha, né? O quanto ele ganha serve apenas para diferenciar ele e tu ficar olhando assim, não, eu quero ser o gerente, né? E fazer tudo que a empresa manda. E ele estava fazendo o trabalho dele, mas eu tinha os meus interesses. E o meu interesse era entrar na oficina. E eu não topei. Concluí o contrato, passei ali uns 2 meses sem emprego, uns 3 meses sem emprego, virei o ano de 2009, evidentemente, no Instituto Federal, e em 2009 comecei no Senai. E olha, eu vou te falar, o Instituto Federal foi um dos locais mais legais que eu estudei. Putz, cara, um clima legal, aquele clima de estudante, aquele clima de jovem, sabe? Eram, ainda que pesem os problemas financeiros, era uma escola que cuidava do estudante, né? Pô, você tinha suporte médico, você tinha lanche de graça nos horários de almoço e janta. Pô, aqui na Itália não tem isso, cara. Você paga pra tudo, paga pra água, paga pra não sei o quê. Sabe, isso é muito valioso. Sabe, eu lembro que lá tinha um horário do lanche da tarde, aí tinha uma janta, tudo bonitinho, assim. Ok, não era um cardápio é, é, sofisticado, né? Era cuscuz com ovo, tinha uma sopa de aveia, né? Que era tinha um cachorro quente, né? E tal, daquele jeito, né? Mas tinha, pô, e era de graça, tá entendendo? Né? Aqui não tem, você paga e paga caro aqui, caro na comida daqui, né? Então isso é muito valioso, sabe? Eu acho que assim, se o IFCE tá entre os 3 locais que eu estudei que eu fui mais feliz, assim, né? Sem falar que fica muito bem localizado ali, do lado da pracinha da Gentilândia, da People Land, né? É, ou Kindland, né? É, é, e ali do lado tinha um monte de quiosquezinho com lanchonete. A gente ia sempre lá comer o x-tudão com a galera, né? Enquanto gazeava a aulinha. Ou então ia no Pitombeira tomar aquela cachaçinha. Eu não ia porque eu fui uma vez ou outra. Mas como eu era muito certinho, né? Eu devia ter bebido mar no Pitombeira. Eu não me arrependo, mas devia ter bebido, né? Hoje eu bebo quase todo dia. Mentira, eu bebo quase todo dia não. Essa época passou, né? Inclusive acabou a cerveja, não tem como beber agora. Mas eu, pô, fui muito feliz nessa época do IFCE e a minha, eu tenho até um certo, não vou dizer um arrependimento, mas é, eu até comentei isso, que nesse estágio que eu fiz nessa empresa, e eu tô me controlando aqui para dizer que não, qual é a empresa, né? Não ser processado depois. Né? Nesse estágio que eu fiz, eu trabalhei mais do que estava no contrato. Eu trabalhava 8 horas por dia e ainda ia no sábado. Não precisava fazer isso. E eu não aprendi nada de novo com isso. Confesso que ficou muito claro para mim ali o interesse do empregador e o interesse do empregado. E eu aprendi muito rápido, ó, a ficar ligeiro dessas coisas, né? E foi ali também que eu aprendi a votar, né? Qual é o político que vai me dar mais direitos, né? Que vai ter 13º. Eu não preciso nem dizer para vocês em que eu votei, né? Então é assim que eu decido as coisas. Onde é que está o meu interesse? Onde é que está o interesse coletivo? O que é melhor para o coletivo, né? E era assim que eu fazia. E foi esse estágio, especificamente esse estágio, que me deu essa consciência política. E foi ali, inclusive, que eu virei de esquerda. Porque se aquele patrão que eu tive tá de um lado político que é o mesmo do meu, eu tô pensando errado, né? Eu tô pensando errado, né? E, né, então foi ali que a chavinha da política virou e ela ainda demorou ainda a pegar, porque eu ainda fiquei muito tempo apolítico, mas esse estágio ele foi definitivo, né, para isso, né? Então você que está começando a trabalhar, deixa de ser otário, né? Deixa de ser otário, certo? E se liga que tem um monte de gente querendo teu trabalho de graça, principalmente aqueles que dizem você tem que pegar experiência, né?
fica ligado e no próximo vídeo a gente vai falar do Senai e do meu primeiro trabalho na mecânica automotiva, depois do chupa.